Irmãos, alguns dias atrás, as últimas semanas, tem sido semanas bem cansativas assim para mim, para minha família, para a liderança da igreja. Nós temos vivido momentos assim de decisões que precisam ser tomadas, de coisas que o Senhor tem trago para que a gente venha resolver. E vocês sabem, irmãos, eu prego sem reservas, sem me esconder, eu exponho mesmo as minhas vulnerabilidades, as minhas dores para a igreja. Eu acredito que não é nenhum segredo isso para vocês, né? Vocês já devem ter percebido isso. E no último culto de domingo, eu fiquei com a minha mãe na sexta, no domingo anterior, eu acho que eu também não tinha vindo. E parece que quando eu perco um culto, parece que tem meses que eu não venho para a igreja. Não porque eu não tenho intimidade com o Senhor na minha casa, mas quando eu passo dessas portas, é como se... Como não? É como estar na casa do Pai, literalmente. É o lugar onde eu me encontro, é o lugar onde eu tenho liberdade. Eu sou casada, mas eu tenho os meus pais. E o dia que eu chego na casa da minha mãe, chego na casa do meu pai, é como se eu nunca tivesse saído de lá. Então deitadona no sofá, você tem liberdade, não tem? Você talvez já não está mais lá, peça uma licencinha para abrir a geladeira, mas a gente tem liberdade, vamos falar a verdade. A gente tem liberdade na casa do nosso pai. Eu, graças a Deus, tenho essa liberdade na casa do meu pai. Então chega sem avisar, vai na hora que dá vontade. Eu lembro que teve um dia que eu falei, estou com vontade na casa do meu pai, mas eu acabo não tendo tanto tempo como eu gostaria de estar com eles, na casa deles. E eu saí daqui do culto e eu falei assim, meu pai, gostando ou não, vamos comprar uma pizza e vamos pra lá. Ele já deve estar dormindo, mas ele vai acordar. Porque é a liberdade que a gente tem na casa do pai, de chegar a hora que a gente sente vontade. E em relação ao meu pai celestial, eu me sinto da mesma maneira. Aqui é o lugar onde eu me sinto à vontade para expor as minhas fraquezas, para me derramar, para chorar e soluçar. Eu acredito que a igreja percebeu que no domingo anterior eu me acabei de chorar. Eu chorei de... Fiquei até com dor de cabeça, de tanto que eu chorei. Porque eu estava na presença do meu pai. E aqui é o lugar onde eu preciso dizer para ele como eu estou me sentindo. E o meu sentimento não era um sentimento de desespero, irmãos, apesar de eu estar com cara de desesperado. Era de, pai, estou cansada, mas eu estou num lugar onde eu posso me derramar. E eu me derramei em uma canção que me chamou muita atenção. E o Senhor falou fortemente comigo através dessa canção. E eu comecei a pensar, meu Deus, que profundidade há nessa canção. E o Senhor começou a ministrar a palavra dele na minha vida através daquela canção. E é sobre essa canção que eu vou ministrar. Pastor, tu vai pegar a Bíblia, tu vai pegar a canção. Essa canção ela é baseada profundamente na Bíblia. Aleluia. Vários trechos, eu louvo a Deus por terem homens e mulheres de Deus sensíveis à voz do Espírito Santo e tementes à palavra de Deus, ao ponto de escreverem letras inspiradas na palavra do Senhor. E aquela palavra falou tão forte no meu coração. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Apenas uma parte, que é uma canção que ela toda, acho que dá mais de 10 pregações, se você for pegar trechos deste louvor. Mas eu quero citar uma parte que falou muito comigo. E eu espero em Deus que também fale com você, que toque o seu coração. E que de alguma maneira você se desperte para o chamado que o Senhor tem na sua vida. Aleluia. Amém? Eu gostaria de ler em 1 Reis 19, 21. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto de ler ali porque eu acompanho junto com os irmãos. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Irmãos, analisando essa palavra de Eliseu, nós chegamos, eu vou trazer um pouquinho de contexto para vocês entenderem. Antes de Eliseu veio Elias, certo? Amém. Então Elias era um profeta
Era um homem de Deus, era um homem muito usado, em um tempo que era muito difícil ser profeta. Ele estava vivendo um tempo onde os profetas eram perseguidos, muitos já haviam sido mortos, e o Senhor dá uma palavra a Elias e diz para ele, para que ele fosse até o rei Acabe e provasse para todo aquele povo quem era o Deus verdadeiro. E resumindo, Elias ele chega até lá, ele desafia, que é aquela palavra que diz: vocês vão fazer isso, vão provar o Deus de vocês, e para ele responder com fogo. E não aconteceu, mas quando Elias colocou a prova e disse: calma, ele levantou um altar, ele colocou tudo que eu pensava ser colocado. Depois vocês leiam lá para vocês entenderem melhor. E ele clama ao Senhor, e o Senhor responde com fogo, e o sacrifício é queimado. Ou seja, todo aquele povo que ali estava precisou reconhecer quem era o verdadeiro Deus de Israel. Quem era o Deus verdadeiro. E ali ele faz o que o Senhor havia mandado. Porém, a esposa de Acabe, a rainha Jezabel, isso, o que acontece? Ela ameaça ele. Você fez isso? Você provou? Mas eu vou mandar te caçar. Ela já tinha mandado matar 450 profetas, isso, pastor? E ela diz: teu tempo vai chegar, eu ainda vou te pegar. Isso gerou um medo no coração de Elias. E como a Bíblia diz, resumindo, bem resumido, irmãos, Elias ele entra num processo de tristeza profunda, de depressão. E ele diz para o Senhor: Senhor, eu não quero mais viver, eu não quero mais isso. E o Senhor até ouve a oração dele, acontecem muitas coisas, ele recebe ali uma provisão para caminhar mais por um tempo, ele vai para a caverna, muitas coisas acontecem na vida de Elias. Até que chegou um ponto que o Senhor fala para ele: você vai ungir 3 homens, 2 reis e 1 profeta, que vai te suceder, que vai ser a pessoa que vai ficar no seu lugar quando eu te recolher, que no caso é Eliseu. E o que acontece, irmãos? O que isso me chama a atenção não é nem sobre Elias, eu só fiz um resumo para você poder entender. Ele não fez dos outros 2, mas ele fez de Eliseu. E Eliseu respondeu ao chamado de uma maneira muito interessante. Ele respondeu ao chamado do Senhor por meio do profeta Elias de uma maneira muito profunda, muito interessante. O que me chama a atenção, a palavra do Senhor diz que ele estava com 12 bois arando a terra. E a Bíblia diz que ele estava no 12º, ou seja, ele já havia feito um trabalho enorme. Ele tinha 12, ele estava no 12º, ou seja, ele já havia feito aquele trabalho com todos os outros. Ou seja, quando o Senhor chegou até ele, ele estava cansado, através de Elias. Ele já tinha percorrido um longo caminho, ele já tinha feito muitas coisas. Profissionalmente falando, ele já estava em um lugar. Ele já estava estabelecido, ele já estava com o seu trabalho quase que acabado. Imagina largar tudo. Imagina você hoje, formado, com uma profissão, com uma carreira de destaque, e o Senhor te chamar para fazer missões, para você largar tudo e o seguir. Eu confesso para você que quando eu vi esse versículo, eu falei: Deus, olha como nós somos pequenos. Falei: Senhor, eu sou concursada, é difícil, né? Estabilidade, né, Senhor? Como largar o emprego concursada? Mas o Senhor me chamou. E eu fico olhando às vezes assim para o meu esposo, quantas vezes isso me emociona. Eu ouvi o meu esposo falando: eu nunca nunca, o pastor Felipe conhece ele há um tempo, ele já ouviu isso também. Eu não, eu tenho que trabalhar fora. Eu nunca vou viver só na obra. E eu tenho visto quando o Senhor tem separado ele para esse chamado. E muitas vezes eu tenho resistido a isso, porque nós confiamos nas forças dos nossos braços. Nós confiamos naquilo que a gente pode fazer. E é muito difícil, irmãos, entregar a sua vida assim, inteiramente.
Mas o Senhor tem nos levado a isso. E não é fácil. Mas quando eu olho para Eliseu, eu vejo um homem que imediatamente ele atendeu ao chamado. Irmãos, ele sabia o caos que estava acontecendo. Ele sabia que andar, ser auxiliar, ser ajudante de um profeta ia colocar ele em perigo. Não era uma coisa fácil. Ele já tinha ali, né, o arado, o carroça. Você já deve ter entendido de que louvor eu estou falando, né? Talvez você ouviu essa canção e você nunca entendeu. Aquela ali, eu me despedi dos meus pais, eu queimei as carroças e eu afundei meus barcos no cais. Essa parte, queimei as carroças, está falando sobre Eliseu. Quando ele é chamado, irmãos, ele diz assim: eu posso ir me despedir dos meus pais? Ele falou: vai, faça o que você precisa fazer. Sabe o que isso me mostra? Ele estava dizendo: eu preciso me despedir do meu apego emocional. Eu preciso me despedir daquilo que me traz segurança emocional. Quando ele pede para se despedir dos pais, ele estava dizendo: eu preciso deixar. Irmão, estou mandando você abandonar sua família, seus pais não, entendam bem. Mas eles não podem ser a fonte, aleluia, da sua independência emocional. O teu marido não pode ser a fonte de dependência, não pode ser a tua dependência emocional. Os teus amigos, o teu trabalho. Eu não sei quem representa aqui os teus pais, as pessoas às quais você tem aquela dependência, que você tem a necessidade de afirmação. As pessoas que você tem necessidade, que você precisa de ouvir algo para você fazer alguma coisa. O Senhor está dizendo: você precisa se despedir disso. Aleluia. Eliseu entendeu prontamente: posso me despedir dos meus pais? Ele foi lá, ele se despediu dos seus pais. Ele pegou a sua junta de boi, ou seja, ele era um agricultor, era a sua ferramenta de trabalho, era o que ele tinha. Ele precisou se desprender daquilo que trazia sustento financeiro para a vida dele. Será que nós estamos dispostos a abrir mão de coisas em nome do nosso chamado? Aleluia. Irmãos, não é uma tarefa. Estou dizendo aqui que o Senhor vai fazer você abrir mão do seu trabalho. Nem todos. Porque às vezes o seu trabalho é uma fonte, é uma ferramenta de Deus para abençoar a obra dele. Eu acabei de falar aqui sobre, né, que nós precisamos nos empenhar mais, para que tenhamos um espaço maior. Deus usa pessoas, mas tem pessoas que o Senhor vai usar e vai dizer: filho, o teu trabalho não vai ser trabalhar para o mundo, vai ser estar na minha casa. E vocês não sabem o quanto é difícil para eu aceitar isso dentro da minha casa. Não é fácil, irmãos, porque a última coisa que eu quero é ouvir que eu vivo de dinheiro da igreja. Eu estou abrindo meu coração para vocês. Por isso que muitas vezes eu me apego tanto ao meu trabalho. Eu falo: não, meu trabalho, eu estudei para isso. E quantas vezes eu me pego: Senhor, se o Senhor me pedir isso, será que eu vou queimar as minhas carroças? Será que eu vou me desprender daquilo que é o meu amparo emocional? Será que eu estou disposta a isso? Será que nós estamos dispostos a responder ao chamado do Senhor na nossa vida? E para isso você precisa deixar coisas, sacrificar coisas. Eu digo para vocês, irmãos, às vezes nós não queremos sacrificar nenhum dia nosso da semana. Eliseu abriu mão de tudo. Aleluia. Ele não deixou o plano B à disposição. Para ele não existia assim: vou fazer isso aqui, mas eu vou deixar essa junta de boi aqui guardadinha, porque se caso isso não der certo, eu tenho para onde voltar. Não. Porque o plano A é Jesus.
E Ele é infalível. Aleluia. Quem entende que Jesus, caminhar com Ele e por Ele, é o plano A. Você não precisa de plano B. Se você tem plano B hoje, queime. Queime-os. Aleluia. E foi o que Eliseu fez. Ele juntou ali os bois que ele tinha, matou, pegou a carroça como madeira, fez fogo, as queimou para fazer, cozinhar ali a carne, ainda para distribuir para outros. Ou seja, ele pegou o pouco que ele tinha e ainda serviu o outro. Aleluia. Ele sacrificou o que ele tinha emocionalmente. Ele sacrificou o que ele tinha materialmente. Ele sacrificou a estabilidade que ele tinha para seguir um profeta que estava jurado de morte. Aleluia, Deus. E para enfrentar uma mulher terrível, sanguinária, que não tinha dó, gente. Aleluia. E um homem que ainda estava com o emocional abalado, porque Elias estava com o emocional. Era um homem de Deus, irmãos, mas estava com o seu emocional abalado. Vamos falar a verdade, louco. Imagina, você imagina você hoje guardando tudo para seguir um caminho que você não sabe o que vai dar, o que vai acontecer, se você vai morrer, se você vai comer, se você vai ter o que vestir, se você vai ter o que fazer. Nós não conseguimos sacrificar horas da nossa semana para o Senhor em oração. Nós não conseguimos sacrificar momentos, 1 hora mais cedo para cuidar do templo, 1 hora mais tarde para deixar a igreja limpa, adornada. Nós reclamamos. Nós nos sacrificamos 4, 5 cultos aí servindo, porque achamos muito. O Senhor tem pedido tão pouco, e o pouco que Ele tem nos pedido nós não temos sacrificado. E quando eu olho para esses homens, pastor, mas naquela época, querido, o nosso Deus é o mesmo, Ele permanece o mesmo. Nós somos ainda o povo escolhido dele. Não tem nada de diferente. E quando eu olho para a palavra de Deus, e as palavras foram sendo ministradas, elas foram fazendo todo sentido, assim, uma linha. Caminhar por Ele, com Ele e por Ele. Nós precisamos. A palavra que o Éder ministrou na sexta. Mas o que nós temos feito como aquela mulher? Traindo. Mas quantas vezes forem necessárias, Ele coloca um anel no seu dedo. Aleluia, Jesus. Fala você. Santo, santo é teu nome. Aleluia. E Eliseu, ele vai lá, se despede, queima, faz o sacrifício. Para aquele povo daquela época, o ato de um sacrifício, de matar um animal, de cozinhar aquela carne, distribuir as coisas, tinha uma simbologia muito grande. Ele estava dizendo: eu sacrifico tudo o que eu tenho. Não é um dia da minha semana, não são algumas horas em oração. E quantas vezes eu me pego cansada, Senhor, é muita coisa na minha rotina, e vai para aqui, vai para ali, atende um e atende outro, e cuida da mãe, cuida da casa, cuida dos filhos, e cuida dos filhos, da filha, dos filhos espirituais, e cuida disso, e cuida daquilo, e a gente começa a achar, nossa, que eu estou fazendo muita coisa. O Senhor não pediu nem para que eu abandonasse a minha estabilidade de concursada. Oh Deus, por favor. E às vezes eu vejo o Senhor cada vez mais, gente, o tanto que eu oro. Senhor, dá uma empresa boa para o meu esposo. Isso vai diminuir. Falei: Deus, o Senhor está contra mim ou a favor da minha família? E ainda o Senhor, eu faço tua obra, eu vou, eu tento, eu não sou perfeita, mas eu tenho que fazer o meu melhor. E por que o Senhor não abençoa a minha casa? E o Senhor está dizendo: filha, olha o que eu tenho feito, tem te faltado alguma coisa? Aleluia. Obrigado. Olha para onde você anda, olha o que você come, olha o que você veste. Aleluia, Jesus. Olha como você mora. Mas a gente fica tão preocupado, sabe?
Mas eu tenho que pagar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo. E o Senhor está dizendo: eu nem pedi para você sacrificar tudo, para você já está sendo muito. E eu confesso que ainda é uma luta para mim aceitar a gente, não porque eu tenho medo do meu marido ser uma pessoa encostada, porque eu sei que isso ele nunca vai ser. Ele sempre vai estar no corre. Mas eu tenho visto o Senhor mover a minha casa para isso. Eu tenho visto. Quantas vezes eu tenho visto a aflição do meu esposo? Eu preciso trabalhar, preciso trabalhar. Eu falei para ele: amor, descansa no Senhor. O Senhor está te separando por um tempo. Está disposto a abrir mão? Na sua vida profissional, a gente, não é fácil. Mas o Senhor tem nos levado a isso. E eu quero que você entenda. O Senhor está te chamando para sacrificar coisas tão pequenas. E às vezes a gente enfrenta tanta resistência da igreja com algumas coisas. A gente se dói por pequenas coisas. O Senhor nem nos pediu o tudo ainda. Mas o pouco que Ele tem nos pedido, a gente tem sido tão resistente a Ele. E é de coração, igreja, que o Senhor trouxe a palavra no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês. O Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando, dizendo: sem reservas. E quando eu escutei essa canção aqui, do jeito eu estava muito cansada, falando: Deus, eu preciso te sentir, eu preciso ser renovada, porque eu estou cansada. O Senhor disse: filha, você já andou tanto, você não tem mais para onde voltar. E a princípio parece desesperador não ter para onde voltar, mas é muito bom ter para onde voltar quando você está com Ele. Porque quando nós estamos com Ele, não pode haver o desejo de querer voltar. E eu comecei a pensar: Senhor, como seria a minha vida sem ser a vida que eu tenho hoje? E eu falei: eu não sei nem mais ser de outro jeito. Aleluia. Aleluia. Eu não consigo nem imaginar como é não ter essa vida. Eu não sei nem mais me comportar em uma outra vida. Aleluia. Você já pensou isso? Às vezes a gente caminha tanto com Deus, faz os nossos sacrifícios ali, né? Abandona algumas coisas. E aí você olha e fala assim: meu Deus, se eu tivesse que voltar agora, eu nem me enquadro mais. Olhando pro meu esposo, imagina, gente, Deus me livre, mas tadinho, dançava, não aguenta, não sabe dançar mais, gente. Mentia, péssimo mentiroso, né? Mentia bem na cara quando estava no mundo. Não dá mais. Você entende que o lugar que você está não dá mais para você voltar. Queima esse plano B em nome de Jesus. Queime essas carroças. Queime em nome de Jesus. Não deixa lá guardado, esperando se isso aqui não dá certo. Eu tenho para onde voltar. Não tenha para onde voltar se você estiver com Ele. E aí eu olho para Pedro. Eu gosto de Pedro, né, irmãos? Não sei falando de Pedro. E eu olho para Pedro. Quando Jesus chama Pedro, aquela história, vocês conhecem? Pedro, Tiago e João no barquinho, estava pescando, tinha peixe. Aí Jesus vai lá, chama, ó, joga desse lado. Aí eles jogam, eles pegam os peixes. E aí Pedro fica maravilhado: olha, é Jesus, é Ele mesmo. E aí Jesus fala: segue. A Bíblia diz, e aí eu falei: ele não afundou o barco no cais, não. Pedro não afundou o barco no cais. Pedro trouxe o barco até a praia. Depois vocês leem lá, Lucas 5. Aí vocês vão ler toda a história. Eu vou tentar acelerar. Meu Deus, já? Enfim. E aí Pedro, ele deixa o barco lá e segue Jesus. Ele também larga tudo. Só que aí ele vive o ministério com Jesus, ele aprende com Jesus. Jesus é crucificado. Ele não honra a Jesus ali no momento da crucificação do Senhor, né?
ele o nega, e aí ele fica com aquele sentimento, poxa, eu era o cara que estava ali com ele, eu imagina o remorso dele. O mestre foi embora, e a Bíblia diz, em João 21:3, que quando ele se vê nessa situação, o plano B dele estava guardado. Ele falava assim, ele falou para os discípulos, eu vou pescar. Só que o Senhor havia feito pescadores de homens, Aleluia. não mais de peixes. Aleluia. Aquele lugar não cabia mais para ele. O plano B dele não cabia mais, porque não era isso que o Senhor tinha para ele. E aí eu falo, mas ele errou, ele falhou. Era melhor ele voltar mesmo pro plano B dele e pescar os peixinhos dele e ficar quietinho lá. E aí Jesus vai ao encontro dele novamente no barco. E diz, a história quase que se repete. Olha, eles não estavam conseguindo pescar, sabe por quê? Porque quando você volta pro plano B, você não consegue mais ser aquela pessoa. Pedro voltou a pescar. Pescador habilidoso, né? Ele tinha ali, mas não conseguiu pegar nada. Aleluia. Porque ele agora era dependente, único e exclusivamente do Senhor. Não adianta ter plano B se ele não está com você. Ou melhor, você não precisa de plano B. Quando o plano A é infalível. Aleluia. Glória a Deus. Você não precisa. E aí Jesus fala, pesca aí, rapaz. É Jesus que está aí. E aí a Bíblia diz que ele, tão próximo à margem, ele já se veste, ele pula do barco e ele vai correndo ao encontro de Jesus. Imagina o anseio da alma dele e falar com o mestre, eu falei com você, mas eu me arrependo. E quantas vezes forem necessárias, como o Éder ministrou aqui, o Senhor, ele faz você voltar ao plano A, o plano original dele, da sua vida. E o que ele disse para Pedro? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. O que ele fala para Pedro? Você tem me chamado. Eu te fiz pescador de homens. Esse plano que você deixou reservado ali, caso não desse certo essa vida comigo, como não deu, não por Jesus, mas porque ele falhou. Ainda que você falhe no plano A, você pode voltar a ele, que o plano A vai estar lá sempre disponível para você. Aleluia. Como Éder disse, ele é um Deus misericordioso. E ele olhou para Pedro não como eu e você olha para os irmãos. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala, meu Deus, parece que não vai. Já ensinou desse jeito, já ensinou de outro jeito, já desenhou, já escreveu texto, já mostrou imagem, já pôs vídeo, já pôs música, para ver se entra na cabeça e parece que não entra. Mas o Senhor sabe para que Ele te criou. O Senhor sabe para o que Ele te projetou. E não importa quantas vezes você vai ficar aí patinando, Ele vai sempre voltar lá, para que você volte ao plano original que Ele tem para sua vida. Mas seja inteligente, em nome de Jesus. Pastor, eu estou chamando ele de burro, eu estou me chamando de burra também. A gente fica patinando. A gente fica patinando e não chega aonde é para chegar. Porque nós estamos apegados às nossas carroças, estamos apegados ao nosso barco, estamos apegados à nossa velha vida. A gente fica pensando, quando eu vou voltar lá, nas reuniões para chamar a galera de asmana, nem combina mais com você. Sabe, lugares que você amava, que você frequentava, talvez às vezes você tenta acessar e você fala, nem combina mais, não dá. E Pedro era assim. Eu imagino Pedro deslocado. Primeiro que ele foi reconhecido, porque ele falava como mestre, ele andava como mestre, ele se parecia como mestre, ele quis o negar, mas aí
A identidade de Cristo está imprimida em você. Impressa em você. Aleluia! Glória a Deus. Está em você. De repente você vai, vou lá numa balada, ninguém vai me reconhecer. Eu já escutei testemunhos de crente. Vou pra balada, chegou lá, tinha outro crente desviado e falou assim: rapaz, você vai nesse lugar aqui não. Você é crente, não é? Eu não. Tentando se parecer Ai, Deus. com o mundo, mas a identidade de Cristo está impressa em você, querido. Eu imagino Pedro tentando achar um lugar para ele novamente, depois do que ele tinha feito. Não, eu vou voltar a pescar, é o que eu sei fazer, é melhor, agora não tem mais o mestre, eu vacilei com o mestre, não tem o que eu fazer. Ele estava tentando se achar de novo, aí Jesus me filho, apacenta as minhas ovelhas, eu sei o que você fez. Mas ele perguntou 3 vezes. As 3 vezes que ele o negou, ele perguntou: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Era como se palavras de afirmação que só podem vir de mais ninguém. Talvez os outros discípulos, a Bíblia não diz, mas eu imagino que a gente faz isso com as pessoas, não fica assim, não, Deus te perdoa, né? Mas aquilo não entra no teu coração. Mas ele está dizendo. O mestre disse para ele. Às vezes a gente olha e fala: não, mas eu não sou capaz, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu não sei o que lá, e tá. O mestre está falando que ele te chamou, ele te fez um convite. Me segue, abandona tudo, queima o plano B, porque você não precisa de plano B. Você não precisa retornar à tua velha vida. Glória a Deus. Não precisa. E aí eu vejo um outro versículo, que foi o que o pastor Felipe ministrou aqui. Sobre quando Jesus estava falando com aqueles homens, com a multidão e com os discípulos. Palavras duras. E todos foram embora, a multidão foi embora e os discípulos ficaram, vocês não vão embora também não? Para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Eles não tinham para onde voltar. Sabe qual é a diferença da multidão e do discípulo? O discípulo não tem plano B. Aleluia! A multidão, quando é confrontada, quando a palavra não amassageia o ego, quando vai contra aquilo que o teu ego, que o teu eu, que o teu achismo, que o tudo. Eu vou fazer isso aí não, sai fora. Oxi, parece. Imagina que eu vou largar meu emprego estável para cuidar de igreja. Não, sai fora. Meu Deus, me perdoa. Imagina que eu vou sacrificar minha família. Como o Senhor me pede um negócio desse, eu vou embora. Mas quem não tem para onde voltar, Aleluia. Deus, tá dura a palavra, mas eu vou ter que aguentar. Eu só tenho você. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus, tu és maravilhoso. Eu só tenho você. É isso que os discípulos falaram: eu só tenho você. Mas mostra que mesmo no meio dos discípulos, ainda existiam alguns que estavam com o plano B guardadinho lá na gaveta. Se você ainda tem um planinho B guardadinho na gaveta, ele está falando: afunda seu barco com cálice, queima suas calças e vem para mim sem reservas. Aleluia. Irmão, vamos parar de mimimi. Ai, você falou isso pra mim, porque... Ai, você está falando, eu estou falando o que acontece, irmãos. Comigo, inclusive. Quantas vezes que enforcava pastor? Agora eu estou aprendendo. Agora eu estou, meu Deus do céu. É castigo, não é, Deus? Toda raiva que eu fiz meu pastor passar. Sabe quando você vai alavancar o seu chamado? Eu até estava conversando com umas pessoas sobre isso. Quando a gente parar de se preocupar
Quando o plano A for Jesus, independente do que me fale, do que façam contra mim, se erraram, se acertaram, se está cansado, se está difícil, se não tem dinheiro, se isso ou se aquilo, eu não tenho para onde voltar. Então não importa. Não, nada importa. Eu recebi um vídeo esses dias que falava assim, que quando você se torna um líder, né, que você tem que parar de se preocupar com a sua reputação. Não no sentido de não cuidar da sua reputação, mas parar de se preocupar. Porque gente para falar vai ter, irmãos. Sempre vai ter alguém que falar alguma coisa sobre você, de você, da sua família, da maneira que você faz as coisas. Independente se você estiver certo ou estiver errado. Sempre vai ter. Para de se preocupar. Mas se preocupe com o que Ele pensa sobre você. Se preocupe com o que o Senhor pensa. Às vezes a gente recebe uma correção. Gente, ninguém gosta de ser corrigido. Eu não gosto. Eu não gosto de ser cobrada. Eu não gosto. No meu trabalho, eu já contei isso pra vocês. Eu corro pra fazer as coisas para ninguém me cobrar, porque eu sou orgulhosa. Mas Deus está me quebrando. Vocês não têm noção. Meu narizinho tá arrastado no chão, assim, ó. Você vai aprender. Eu não gosto. Mas eu preciso aprender que mesmo quando alguma coisa acontecer que eu não goste, o meu plano A é Jesus. E eu vou permanecer. Irmãos, já vivi tantas coisas que doeram muito. Ministerialmente falando. Doeram muito. Rejeição, traição, muita coisa. Abandono. Questões emocionais minhas que não tem nada a ver com as pessoas minhas. Quis desistir? Muitas vezes. Mas ainda bem que eu não tive plano B. Às vezes a gente fica pensando, eu acho que eu tenho. Graças a Deus que eu não tinha plano. E aqui naquele domingo, essa canção falou forte, gente, comigo. Eu só tenho você, Deus. Eu não tenho para onde voltar. Eu já caminhei tanto. Não dá mais para voltar. A caminhada de volta vai ser mais difícil, mais cansativa. Não volte, irmão. Não volte pro plano B. Não tenha plano B. Caminhe. Ouviu coisas que não gostaria? Leve para o Senhor. Senhor, é isso mesmo? Mas seja honesto e sincero. Senhor, é isso mesmo? Eu estou errado mesmo? Quantas vezes eu falei, Deus, eu não estou errada. Eu estou certa. Né, Pedro? Eu estou certa. E aí eu fui orar. E o Espírito Santo, tem certeza? Não, mas eu fiz isso por causa disso, daquilo. Mas fulano também é difícil, não sabe falar, é isso. Mas também o outro não fez, não sei o que lá. E a gente começa. Deus fala, o Espírito Santo que nos constrange todos os dias. Queridinho, olha para você. Olha para você agora. Esquece os outros. Você fez tudo que devia mesmo? Não fiz, mas sem mais. Olha para você. O Espírito Santo de Deus, ele vai te constranger. Agora, se o Espírito Santo de Deus falar para você, não, filho, você está certo dessa vez. Amém, Senhor. Então, quem está errado não pertence a você, está na mão do Senhor. Ele vai tratar também. Do mesmo jeito que ele trata você quando ele está errado, quando você estiver certo, ele vai tratar o outro que está errado. Deixa na mão de Deus. Aleluia. A gente já tem tanto problema. E ainda fica caçando mais. Em nome de Jesus, agarre essa chamada. Agarre o seu ministério. Aleluia. Sem coisinha. Sem, para em nome de Jesus. Isso é pra mim. O Senhor falou aqui pra mim. Você vai voltar pra onde, menina? Meu Deus, eu não tenho pra onde voltar. Eu queimei minha carroça. Eu estou me despedindo dos meus pais, dos meus apegos emocionais. Eu não sei fazer outra coisa a não ser falar de Jesus. Um dia eu falei pra minha filha, ai filha, seja um pouquinho mais normal na escola, tadinha, porque ela estava meio rejeitada, sabe? Ela
Agora ela arrumou um amigo, Guilherme, nessa escola. Glória a Deus pela sua vida, Guilherme. Mãe, tô nem aí. Eu vou falar de Jesus. Olha o ponto que uma mãe chega, gente. Que decadência. Uma mãe cristã. É vergonhoso pra mim isso. Fala pra minha filha tentar ser um pouco mais normal, pra ser aceita. Olha que ponto a gente chega. Mãe, se quiserem gostar de mim, problema deles, se eles não gostarem. Aleluia. Triste, porque eu vi na carinha dela que ela estava triste. Isso para uma mãe dói muito. Mas ela não sabe viver outra vida, porque nós somos perfeitos, irmãos, não. Acabei de falar para vocês uma coisa que eu fiquei vergonha. Pastor, você não tem vergonha de contar? Não tenho, mas eu tenho que contar para dar exemplo para vocês. Tenho vergonha de ter falado isso para minha filha, mas eu falei. E aí o Espírito Santo de Deus me constrange. É isso que você quer? Filho normal que está disposto a sacrificar amizades, pessoas, para me seguir. Então, em nome de Jesus. Irmãos, não fica bravo comigo, não. Mas não seja a multidão que tem plano B. Aleluia. Seja um discípulo que não sabe fazer outra coisa. Aleluia. E que não importa com as palavras duras. Não importa se é um com você. Não importa se a igreja não é perfeita, porque não é. Não importa se a pastora Gleice é difícil, se o pastor Williams é não sei o que, se o pastor Felipe, se o pastor Adenilton, se o irmão que serve com você é uma pessoa difícil, se a sua igreja não faz o que você gostaria que fizesse, se não te acolhe do jeito que você gostaria de ser acolhido. Eu só tenho a certeza para te dar que eu vou te frustrar. Que eu vou em algum momento fazer alguma coisa com você que você não vai gostar. Essa é a única certeza que eu posso te dar. Mas eu estou tentando. E se você estiver tentando também, nós vamos melhorar como igreja. Aleluia. E esse é um apelo do coração. De verdade. Eu amo vocês. Eu vejo pessoas aqui que era para estar muito mais longe. Mas está apegado no plano B, está apegado nas palavras duras. Irmão, caminha para Ele, por Ele, com Ele. Aleluia. Mas se você cair, se você não conseguir, Ele vai lá, como noivo traído, e te honra novamente. Aleluia. Ele nunca vai desistir de você. Ele vai permanecer tentando. Mas do mesmo jeito que você ficou com raiva da noiva que o Weber pregou aqui, Gomer, irmão, eu pensei nos Simpsons, não sei porquê. Do mesmo jeito que você ficou com raiva de Gomer, fica com raiva de você quando você fizer isso. Aleluia. Glória a Deus. Não posso ser essa noiva, não posso ser essa noiva. Não posso ser essa noiva. Não posso. Gomer tinha a vida lá, né, dela. Ela ainda tinha prostituição. Era o plano B dela. Casei com ele. Pôs um anel em meu dedo, me honrou. Fez tudo o que tinha para fazer comigo. Mas na hora que os filhos vieram, que o negócio ficou difícil, que o casamento ficou difícil, eu vou voltar para aquela vida. Porque mesmo que seja ruim, eu já estava conformada com aquela vida. Eu já estava acostumada com aquela vida. A gente faz isso o tempo inteiro. Mas hoje, em nome de Jesus, queime suas carroças. Aleluia. Aleluia. Afunde os seus barcos locais. Glória. Não tenha mais plano B. Glória a Deus. Assuma verdadeiramente o teu ministério. E se talvez você está falando, a pastora está falando demais, a pastora está chamando a atenção da igreja para se posicionar ministerialmente, estou mesmo, irmãos. Amém. Porque eu estou fazendo isso, eu preciso me posicionar no meu chamado. Eu preciso parar de mimimi, de achar que eu sou a sofredora do mundo, que tem milhões de coisas para fazer. Tem um monte de gente que também tem, mas está lá fazendo. Não importa os obstáculos no caminho, importa que eu sei quem é meu plano A e eu preciso permanecer nele. Aleluia. Não importa se as palavras ao redor me desestimulam, eu preciso caminhar com ele. Não importa se eu estou certa e os outros estão errados.
Eu preciso andar com Ele e por Ele. Não importa, essas palavras são duras. Eu sei a quem eu sirvo. Eu vou continuar caminhando. Não se desviem para a direita nem para a esquerda, olhe para Jesus. Aleluia. Só Ele. Não olha para mim, não olha para a liderança dessa igreja, porque você vai cair. Se você olhar para nós, olhe para Jesus. Nós estamos aqui como vocês, seres humanos, tentando melhorar, tentando alcançar algo em Deus, como vocês. Olhem para Jesus. Eu sei que nós precisamos ser sim referência, nós precisamos buscar isso, mas olhe para Ele em nome de Jesus. Vamos nos despertar para o nosso chamado. Aleluia. Vamos cumprir aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Vamos levantar a igreja em nome de Jesus. Aleluia. A nossa igreja está crescendo. As pessoas estão vindo. Se posicione no físico, no emocional, no financeiro, em todas as áreas. Se todos nós estivéssemos pelo menos um pouquinho preocupados em nos posicionar, as coisas estariam diferentes. Porque estão ruins? Não. Mas tudo pode melhorar. Aleluia. A gente fica meio nervoso às vezes, a gente fica, gente. E aí a gente vai olhar para outros lugares e a gente fala, meu Deus, você está lá dentro. Mas não tem nada que não possa melhorar. Aleluia. Parece que, às vezes, vocês pensam, nossa, mas parece que nada que a gente faz é suficiente para os pastores para sempre. Deus nos chamou por excelência. Nunca vai ser suficiente, irmãos. Sempre vai ter algo a melhorar. Então não é sobre nós, é sobre o Evangelho de Cristo. Jesus olhasse para os discípulos e falava assim, coitadinhos, está pesado, estava mesmo. Bora, vamos caminhar, bora. Gente, Elias estava aqui na depressão profunda. E o Senhor falando, Elias, bora, levanta meu filho. Não que ele não cuida, ele deu alimento para ele. Ele foi na caverna falar com ele. Ele estava dizendo, filho, eu estou com você. Bora, vamos lá, está difícil, mas eu estou aqui. Aleluia. Ele não despreza a nossa dor. Ele não nos desmerece das nossas limitações, das nossas fraquezas. Mas ele diz, quando pensa que você é fraco, é aí que você é forte. Aleluia. O meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Não importa, irmão. Pastora, tá difícil, eu tô fraco, eu também tô, irmão. Mas tô indo. De vez em quando a gente... Opa! As pessoas é igual a palmeira. Palmeira? O que é que balança? Bambu. Palmeira também. Bambu, palmeira. Sou ótima, né? Em agricultura, essas partes. Ela vai lá embaixo. Quando você pensa que caiu, voltou. Irmãos, em nome de Jesus, Deus, pelo amor de Deus, essa palavra faça fruto no seu coração, que você se posicione em nome de Jesus. Para de patinar, para de ficar pensando no plano B, para de apego emocional em coisas, em pessoas, em momentos. Ai, porque lá atrás eu vou fazer, porque lá atrás está lá atrás, irmão, é hoje ou agora, é daqui para frente, o que você vai fazer? Aleluia. Só se Jesus olhasse para Pedro e falasse assim, Pedro, eu vou lá atrás, agora. Aí Pedro fala, não, Deus, Jesus. Mas eu fiz, eu andei com você, eu aconteci. Não se vive de passado, querido. Se lá atrás você foi uma bênção, você pregou, você fez, você aconteceu, glória a Deus por isso. Então o negócio é o hoje, é o agora. E agora, o que você está fazendo? Que Jesus falou para Pedro, não foi? Parabéns, Pedro, ó. Muito bem o que você fez lá atrás. Ele falou, apacenta as minhas ovelhas, vai. E o Senhor está dizendo para mim e para você, cumpra o seu chamado, em nome de Jesus. Coloque de pé. Aleluia. É claro que a gente vai cantar essa canção, né? E eu espero que, como eu, você nunca mais, você veja essa canção de uma maneira diferente a partir de hoje. Às vezes a gente nem entende que nós estamos entoando para o Senhor. Aí o Senhor está dizendo,
E eu estou dizendo para o Senhor, não tem para onde voltar, Deus. Eu só tenho você. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e começasse a orar. Eu não sei em que momento você está dessa canção, dessa palavra. Se você já voltou a tentar ser a pessoa que o Senhor não te chamou para ser. Se você está caminhando, mas ainda está pensando no barco. Se você é a pessoa que queimou as carroças e agora está assim, agora o que eu vou fazer? Não sei. Nessa mensagem, como você se identifica, mas você sabe. Aleluia. Você sabe aonde era para você estar e aonde você está. Glória a Deus. E se você acha que você está, não, eu estou legal, lembra que sempre tem uma coisa a melhorar. Amém? Aleluia. Feche os seus olhos. Comece a orar. Comece a dizer para o Senhor, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor Jesus, por ter colocado uma graça em Deus. Obrigado, Senhor. Por ter me honrado como filha. Por ter me chamado, porque eu não tenho Por essa nada. oportunidade. Nada a oferecer. Ser chamada pelo Senhor é um privilégio muito grande. Que isso nunca seja um peso na minha vida. Que te servir, Senhor, nunca seja algo pesado, mas que seja uma alegria em poder ser chamada pelo Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz pela minha vida e dando acesso ao Senhor. Obrigada, Jesus. Olha, igreja, tem o seu particular com Ele nesse momento. Se posicione. Ele abriu mão de sua glória, se deu um madeiro roxinho, me salvou. Olha o que Ele fez por você. Ele me deu um destino, uma capa um pouco de vinho. Ele me deu unção, a chave. Aleluia. Pois o anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o limite. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias e disse:
irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho vocês. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. E o Senhor me fala todos os dias. Você pode aplaudir. Glória a Deus.